Porque a graça ela é dada. Olha, nós somos. Você é filho do mesmo pai da mesma mãe? Sim ou não? Sim. Nós somos filhos do mesmo pai da mesma mãe. Que é isso? Porque nós somos filhos de Abraão também e Sara. Ele é a aliança. É, né? Então nós não somos filhos da escrava. O filho da escrava era Agar. Era Ismael. Nós somos filhos da promessa. Você acabou de cantar isso. Da promessa. Nós somos a promessa, porque quem primeiro recebeu a salvação foi Abraão. Amém? E é pela fé dele, e por sua fé, que hoje nós somos filhos de Abraão. Filhos de Abraão não é só aqueles que foram de Ismael hoje. Os filhos de Abraão, hoje, da Deus, é aqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Então, existe a lei e a graça. Nós estamos aprendendo a graça. Bem-aventuradas. Bem-aventuradas. Elas são novas. Tem que ensinar ela a fazer a vida, tudo certo? Bom? Então, a graça é o que nós vivemos hoje. É a satisfação de ter Jesus como Salvador. A graça é o próprio Jesus. Amém? Então, aqui no livro de João 3, diz assim: Nicodemos visita quem? Mas não, quem é Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, um doutor da lei, um mestre. Jesus falou que ele era mestre. Mas ele, com todo o seu aparato, com toda a sua carga, ele era um homem mestre dos mestres, ele era fariseu dos fariseus, ele era mestre. Então Jesus disse: você é mestre. Mas Jesus tratou ele de uma maneira, e depois você vai ver como é que eu estava vendo assim, João 3 e João 4. Sabe? Estava vendo a comparação de Jesus. Como é que ele se relacionou com a lei, que era Nicodemos, que representava os fariseus, a lei, e como ele vai se representar para a mulher samaritana. Amém? Daqui eu vou se comer. Vamos ver. João 3. Acharam? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Amém? Você veja que ele já estava sabendo. Ele sabia, por ele ser um fariseu, por ele ser um doutor da lei, ele sabia que uma pessoa era podia abrir os olhos cegos. Ninguém. Imagina. Era cego, está cego. Quem é que podia ressuscitar o morto? Homem nenhum poderia. Então ele já estava sabendo que Jesus fazia tudo isso. Mas ele foi ter com Jesus. E ele foi de noite. Por que ele foi à noite? Para ninguém ver, porque ele era conhecido. Entendeu? Eu lembro quando eu comecei a ouvir o Evangelho, eu tinha vergonha. Eu passava, eu era garota de praia, né? Ia para a praia, ia lá, jogava couro. Mas um dia que eu conheci Jesus, eu fiquei com vergonha. Aí as minhas colegas disseram: você vem da onde? Eu falei: por aí. Mas eu fui para a igreja, para ouvir a palavra, porque eu estava com fome. Eu estava com fome, não era fome do mundo, era fome da palavra. Naquele momento me saciou. Mas depois veio os problemas. Amém? Então, Nicodemos era esse homem. Ele era fariseu, formado, conhecia a lei de capa a capa. Sabia que Jesus era enviado de Deus, porque ninguém poderia fazer milagre igual a ele. Então ele veio escondido e falou com Jesus: olha o diálogo dele. Ninguém pode fazer isso se Deus não estiver com ele. 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo,
E se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem era o reino de Deus? Ele. Jesus era o reino de Deus, ele estava na terra. Para a lei, Jesus era o reino de Deus. Por isso que João Batista falava: arrependei-vos, porque ele já está aí. Mas Jesus estava falando para o povo de Israel, não era para nós. Porque sabia que o Messias viria. Isaías profetizava que o Messias ia nascer uma mulher, que ele ia vir, que ele ia vir os olhos do céu, que ele ia curar, que o Espírito de Deus estava sobre ele. Amém? Então, Jesus disse para ele: se não nascer de novo, sendo velho. Aí ele falou assim: isto respondeu Jesus: em verdade vos digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus estava falando do espiritual. Imagina, ele como mestre, ele falou: não é que eu vou nascer de novo, vou entrar no ventre da minha mãe já morreu. Mas Jesus estava falando do arrependimento, porque ele conhecia a lei. Amém? Ele conhecia a lei. Então Jesus nasceu de novo, sendo velho. Aí ele disse: olha, que ele entrar no ventre materno novamente, não. Sim, respondeu Jesus: em verdade eu digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Espírito Santo aqui com letra maiúscula, tá? Todas as vezes que a senhora vê Espírito com letra maiúscula, é o Espírito Santo no Deus. Tá bom? Espírito Santo. Então, nascer da água, que é água, a palavra. E o Espírito Santo que viria sobre nós. Amém? Por enquanto ele está com quem? Com Jesus. Quando Jesus batizou nas águas, ele confirmou, ele fechou aí, para arrependimento do batismo, Jesus fechou aí. Quando Jesus batizou lá no Rio Jordão, ele cumpriu a lei, acabou. Eu não vou mais cumprir, a senhora não vai mais cumprir, ele já cumpriu. Aí você diz: não, mas hoje em dia as igrejas fazem batismo, porque eles misturam graça e lei. E não pode. Jesus disse: eu tenho vontade de vomitar com vocês. Eu queria que vocês fossem quentes ou frios. Está lá em Apocalipse. Jesus falando: eu queria que vocês fossem quentes ou frios. Aí você diz: quente ou frio? Quente, tudo bem, deve você está fervoroso no espírito, buscando a Deus, e frio. Você não buscar a Deus. Jesus falou que eu preferia que você fosse uma coisa ou outra, porque senão ele vomitava você da boca. Então, Deus não tem mistura. Amém? Deus não sempre mistura. Aí você diz: mas Deus faz exceção de pessoas. Não, ele tem para todos. Agora, ele tem compromisso com aquele que tem compromisso com ele. Amém? A palavra de Deus é bem clara. Imagina, Deus morreu para todos. Ele deu o seu filho para morrer por todos. Mas você não aceita. Você não aceita. Se morrer está tudo bem. Não aceita. Nós estamos de passagem. Você pode estar hoje aqui, amanhã não está. Então Nicodemos foi ter com Jesus. Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne e o quê? E o que é nascido do Espírito? Não te admiro de te dizer, importa nos nascer de novo. Amém? Então você vê, Jesus falou para ele: não importa, tem que nascer. Porque Jesus disse: arrependei e chegar em Deus do céu. Para eles, os israelitas, ele tinha que aceitar. Mas ele foi escondido por ouvir Jesus. Ou para tirar sua dúvida, ou para aceitar talvez. Mas ele queria tirar essa situação da. Mas Jesus não foi embora por ele, não. Jesus não deu embora por ele, não. Vamos aqui no 13, por aí, no versículo 13.
Então diz assim, no versículo 13: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Sabe, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado, para que todo que nele crê, tenha vida eterna. Então Jesus falou para ele, o Nicodemo: importa nascer de novo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e aquela serpente que Moisés levantou já representava o Senhor Jesus. Então, assim, Jesus falou para ele: assim como a serpente foi levantada por Moisés, o Filho do Homem será levantado. Jesus falando para ele. Por que essa linguagem? Porque ele conhecia a lei. Ele estava esperando o Messias. Jesus não revelou para ele quem era ele. Porque ele sabia. Ele tinha que confessar. Amém? Você conhece a verdade. Você escuta a graça, mas você quer continuar na lei. Deus não estuda a graça e lei. Ou você é da lei ou você é da graça. Amém? A senhora perguntou para mim: por que a sua igreja não tem Santa Ceia? Por isso que eu não vou lá. Eu disse: a senhora vai nunca. Ela olhou para mim assim: não vou nunca. Lá não tem Santa Ceia. Não tem. A nossa Santa Ceia, sabe como é que é? Todo dia. Todo dia a senhora não come feijão, arroz, carne. Se tiver errado. Às vezes a senhora frita um ovo, está tudo legal. Nada. Aí ela disse: sim. Então, a nossa Santa Ceia, todo dia você alimenta da palavra de Deus. Ah, mas Jesus falou para os discípulos que eles tinham que fazer isso em memória dele. Eu falei: não, a senhora deve ter lido de cabeça para baixo. Porque na palavra de Deus, Jesus disse para os discípulos que eles teriam que fazer isso sim, mas não dessa maneira. Tinha que relembrar. Não é um pedacinho de pão e um suco de uva agora não. Não é um símbolo. É espiritual. Os discípulos ainda fizeram isso na primeira igreja de Corinto, quando Paulo chegou, Paulo começou a ensinar. Ah, mas Paulo pegou sobre Santa Ceia. Pegou não. Ele pelo contrário. Ele falou que Jesus tinha falado com ele, que Jesus normalmente celebrou semelhantemente assim. Ele explicou que Jesus falou isso. Mas que agora não precisava mais, porque eles tinham que discernir o corpo de Cristo. Tem muitos que dormem porque não discernem o corpo de Cristo. O que é isso? Discernir. É você dividir quem que é agora e quem que não é. Ah, eu tinha uma maior coisa, gente, eu tinha o maior respeito nesse negócio de coração, sabia? Achava que aquele pãozinho, mas Deus perdoou sua ignorância. A palavra que eu disse, perdoou sua ignorância. Aquele pãozinho representava ele antes dele ir para a cruz. Depois que ele foi para a cruz, acabou, é espiritual. Você tem que decidir como? Lembrando. Ô Senhor, o Senhor morreu na cruz comigo. Eu creio na minha vitória. Eu creio nessa justiça que o Senhor fez. Ele fez um sacrifício só. O sacerdote fazia todo ano sacrifício. Jesus fez um só. E ao terceiro dia ele ressuscitou. A carne dele foi esmagada. Então você não tem mais que pegar um pedaço de pão, um suco de uva, nada disso. Isso aí é lei e graça misturada. Ai, que é isso? Amém. Conhecereis a verdade. João 8:13. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então Jesus, quando falava com Nicodemo, ele falava abertamente. Falava abertamente. E disse: você não é mestre em Israel? Você deve saber disso. Bem? Agora, João 4.
A diferença. João 4, aí mesmo. Está escrito aí, ó, capítulo 4, não está? Mesmo lugar. A mulher de Samaria. Ele já tratou ela diferente. Por quê? Ela não era judeu. Ele não era judeu. Então Jesus já sabia que aquela mulher ia ficar ali naquele poço. Ele já sabia. E aquele horário ela ia estar ali. Deus, Ele sabe o dia que tem que salvar a tua família. Jesus sabe o dia que tem que trazer você para a graça. Você só tem que orar. Amém? Ai, eu queria que a minha família estivesse com Cristo. Vai orando, que eles vão vir para Cristo. Vai orando. Porque um dia alguém orou por mim, um dia alguém orou por você. E hoje você está aqui. Amém? Você não tem porque nada. Você tem porque o Espírito de Deus te trouxe. O Espírito Santo te trouxe. E ele diz aqui para a mulher de Samaria. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava ninguém, e sim os seus discípulos. Deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. A hora sexta era meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar o quê? Alimento. Então lhe disse a mulher samaritana. A mulher disse: como sendo que um judeu deve entender a mim que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam como os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água. Aí começa o pior. De Jesus, Nicodemos era o que? Era um formado, era um homem erudito, todo cheio, era mestre em Israel. Aquela mulher era quem? Ela teve 5 maridos. E nem não era marido dela. Mas Jesus estava muito calculado. Ele falou da água do fariseu, nascer da água do Chico. Ele conhecia a lei. Para ela, ele falou da água. Se soubesse quem está falando contigo, você nem deveria me dar a água da vida. Amém? Olha a resposta dela. Eu falei aqui? 11? Sim. 11, né? Respondeu ela: Senhor, tu não tens como que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? Você vê, ela entendeu tudo na carne. És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e fez sim os seus filhos e seu gado? Afirmou Jesus: quem beber esta água tornará ter sede. Aquele, porém, que beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-lhe desta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscar. Está vendo? Jesus falava no espiritual e ela disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso bem. A mulher deve ter ficado assim, meu Deus, quando falou de 5 maridos que eu já tive, até quem sabe,
nem conheço. Por que Jesus revelou para ela? O judeu, ele não revelou que era o filho de Deus. Ele era o Messias, não para ela, ele vai revelar. Jesus só revelou para duas pessoas que ele era o Messias, para ela e para o cego de nascença. As duas pessoas que Jesus se revelou, eu sou o Filho de Deus. Amém? Vamos continuar lendo? É gostoso, né? É uma passagem que eu gosto de ler, sabe? É o diálogo de Jesus para ela. Então ele diz, olha, replicou Jesus, conhecendo aqui, né? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu força a ele, beber sua família e tal. Aqui 13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber esta água tornará a ter. Aquele, porém, que beber a água que lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dai-me esta água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-la. Disse Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tem marido. Ele ficou no disseste: não tem marido, porque se marido tivesse, e nenhum deles é teu marido. Aleluia. Então, Jesus conhece o que você faz. Ele conhece o teu passado. Ele conhece quando você estava no ventre da sua mãe. Jesus já conhecia. Amém? Vamos por aqui. Então, ela disse, olha a pergunta que ela falou para mim. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, disse que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ela teve uma boa oportunidade de fazer uma pergunta, né? Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o quê? O Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem de quem? Dos judeus. Jesus falou para ela: a salvação vem dos judeus. Aí ela disse: mas nem a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Espírito aqui já dá uma letra minúscula. É o nosso espírito. Seus adoradores o adoram em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias. Olha só, ela pergunta a ele, tá vendo? Eu sei que respondeu a mulher. Eu sei que há de vir o Messias, chamado o quê? Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Olha Jesus revelando para ela. Disse-lhe Jesus: eu sou. Eu que falo contigo. Amém? Ele disse, ele se revelou para ela. Coisa linda, né? Ele falou: eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Eu sou foi falado a primeira vez com Santo Ardente. Quando Moisés estava lá, Deus chamou Moisés falou: Senhor, como é que eu vou falar para eles que o Senhor me mandou? Aí ele falou: fala que eu sou o mandou. Eu sou o nome de Deus da Bíblia. E Jesus falou para ela: eu sou o Messias. Olha o que ela respondeu: eu sou o Messias. Que fala contigo. 27. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com a mulher. Todavia ele disse: que perguntaste? Que perguntas? Por que falas com ela? Sabia? Ele não se dava bem, né? O judeu. Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e veja um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Se este porventura não é Cristo, saíram, pois, da cidade e vieram ter comigo. Amém? Então aquela mulher se tornou evangelista. Ela ficou admirada. Por que Jesus falou aquilo para ela? Revelou a vida dela. Ela sabia que ele conhecia ela. Ele sendo judeu, ele amava ela. Não importava se ela tinha 4 maridos, 10 maridos. O importante é que ela queria saber onde adorar. Ele falou: eu sou. Ela adorou. Amém? Ela adorou. Você é a mesma coisa. Jesus está falando para ti.
Ele conhece o teu pecado. Ele conhece tudo, a gente não precisa estar falando toda hora do nosso pecado para mim. Não, mas na lei existe. Deus falou, não matarás, não roubarás, não darás falsas testemunhas à lei. A graça de Deus é três somente. Maria Madalena foi apedrejada, ia ser. Jesus não deixou. Tinha muita gente falsa, muita gente acusando que eles também praticavam a mesma coisa. O ser humano, ele gosta de acusar os outros. É verdade? Gosta de acusar os outros. Mas quando a gente conhece a palavra de Deus, o Espírito Santo transforma a nossa mente. Você passa a olhar as pessoas com bons olhos. Se tu olhares com bons olhos, todo o seu corpo será luz. Jesus sempre olhava com bons olhos. Nunca. E aquele no fariseu, ele foi tudo. Mas para ela ele deu amor. Amém? Deus mistura graça com ele. É a mesma coisa. A nossa igreja, ela prega a graça. Não tem estudo na igreja dessa cristã. Não, mas não tem nada. Nós temos a nossa fé e a doutrina do Senhor Jesus. Aleluia! Quando tem que se converter, ele negou Jesus, ele andava com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele andou por cima das águas, né? Com Jesus. E ele disse para Jesus, ó Senhor, se todo mundo te abandonar, eu nunca vou te abandonar. A gente nunca pode dizer isso. E nós somos quatro. Conheço muita gente aqui que falou, não, jamais vou largar o ministério da graça e da verdade. Cadê? Pedro andou com Jesus sobre o mar. Vem Pedro, não temas. Ele pisou na água. Alguém pode pisar na água e não afundar? Mas Jesus fez ele andar pelas águas. E mesmo assim, quando Jesus estava sendo preso, Jesus, quando ele falou isso para Jesus, ó Senhor, se todo mundo te abandonar, eu jamais vou te abandonar. Jesus, Pedro, eu gosto de Lucas. Vamos ver Lucas. Vamos ver Lucas. Na sua Bíblia, Lucas 22, 60 a 61. Lucas, voltando. Onde você está aí, Paulo? Lucas. Paulo, Lucas 22. Lucas 22, 60 a 61. Jesus estava preso, ele já foi preso, ele foi levado preso. E a multidão foi um alvoroço naquele dia. Vamos ler o 56, para a gente começar o versículo. 56. A chave do Lucas 22, 56. Lucas 22, 56, para a gente começar a ler. Entremente, uma criada vendo assentado perto do fogo, ficando os olhos dele, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não conheço. Entenderam? 58. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dele. Pedro, porém, prostava-se: homem, não sou, eu não conheço. E tendo passado cerca de horas, outra afirmação, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. Logo, quando ele ainda falar, cantou o galo. Ele disse: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Jesus já tinha entrado ele, hein? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ele não negou. Aí veio a primeira negação. A mulher falou assim: você estava com ele. Jesus estava sendo levado, preso. Aí, você estava com ele. Ele falou: não conheço mulher, não conheço esse homem. Primeira negação. Aí veio o outro: mas você também andava com ele.
Eu não, nem conheço. Veio a terceira negação. Mas você, Galileu, você estava com ele, lá na Galileia. Eu não conheço. Aí o galo cantou. O galo cantou, aí Jesus, que estava sendo levado, parou e olhou para ele. Está vendo, Pedro? Falei que você ia me negar, mas ele tinha uma certeza. E Pedro ficou desesperado. Ele chorou amargamente. Mas ele não podia mais chegar perto de Jesus. Ele queria pedir perdão, mas não adiantava, porque Jesus estava sendo preso, estava sendo levado. Os soldados não deixavam. Era um tumulto danado. As pessoas não chegavam mais perto de Jesus. Então, Jesus olhou para ele, e aquele olhar fixo de Jesus para ele, ele se arrependeu e chorou amargamente. Jesus conhece o teu pecado, mas ele olha fixo para você e diz: eu te amo. Você. Se o senhor soubesse quem sou eu já não vejo, sabe tudo. Amém? Ele olhou para Pedro, ele chorou amargamente. Mas houve um novo encontro. Quando Jesus não estava ressuscitado. O último milagre que Jesus fez. Aonde? Ele estava no barco e Jesus já estava ressuscitado. Vinha pela praia. Está aqui, ó. Abre sua Bíblia aí. Jesus vinha pela praia. Em Lucas mesmo, né? E quando Pedro, Jesus falou: filhos, tem alguma coisa para comer aí? Eles estavam no barco, guardando a vida. Pescou a noite toda e não conseguiu nada. Aí Jesus falou: filhos, tem alguma coisa para comer? Olha, Jesus lá na areia e eles no mar. Viu a distância? E ele falou: filho, tem alguma coisa para comer? Imagina a cena, Jesus andando na areia do mar. Ai, que bonitinho. Coisa linda. E ele disse: não, Senhor. A noite toda que estou no pé do mar. Já estou guardando a vida. Jesus falou: joga por lado dele. Senhor, não vai ser maluco, mas segundo a tua palavra, nós vamos jogar. E jogaram e fizeram muitos bichos. Pedro, João, que era ligado espiritualmente no Senhor, João reconheceu Jesus. João falou para ele: é o Senhor! É o Senhor! Aí o que Pedro fez? Ele estava pelado, ele estava nu. Ele estava lá com os escravos, ele era mestre, ele era um líder, ele estava liderando aquela gente. Então ele estava nu, estava no carro, ele estava nu, se vestiu e ele fez o quê? Ele mergulhou. Por que Pedro mergulhou? Você pode ver depois na Bíblia. Ele mergulhou. Para quê? Ele foi em encontro de Jesus. Era a chance que ele tinha de se converter de verdade. Amém? Ele tinha negado, não tinha? Mas naquele dia ele pulou do barco, vestiu a roupa e pulou dentro do mar. E foi ao encontro de Jesus lá na areia onde Jesus estava. Amém? Ali ele se converteu. Aleluia! Ali ele se converteu. Amém? Ele se converteu. Veja enquanto dele, ó, João 21, vamos ver, você vê, que era isso. Olha que João de novo, eita louco! João 21, aqui ó, marquei aqui. João 21, lá na frente de você. João 21, 6. 21, 6. Acharam? Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis.
Assim fizeram e já não podia puxar dele, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, quem era? Não, o discípulo a quem Jesus amava, João. Disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque se havia despido, e lançou-se a quê? Ao mar. Amém? Ele deixou o barco para trás e foi se encontrar com Jesus na areia. Ali era a chance dele. Porque ele estava chorando, porque não tinha mais chance, porque tinha pegado Jesus. Entendeu? Nessa passagem, Jesus já estava ressuscitado. Apareceu para ele na praia. E quando ele viu que era Jesus, ele pulou do barco e foi correndo lá, meu Deus, ele tinha muito paixão. Agora sim, agora eu vou abraçar ele, vou morrer com ele. Você morre com Jesus? Fala para a pessoa, você morre com Jesus. Morre pela graça? Não deixaria a graça nunca falou isso. Pedro falou para Jesus, nunca te deixarei, deixou. Então você disse, não, pela misericórdia, o sangue de Jesus pecou. Eu vou descer porque eu sou a justiça de Deus em Cristo. Amém? Deus vai sempre abençoar você para te dar força. Quando você vem à igreja aos domingos, e você está desanimado, Jesus te dá força. Amém? Saia ao encontro dele. Hoje, aqui na igreja, é o dia que se entrega a graça. Então você sai da sua casa e vem receber a graça de Deus. Você pensa que você pode estar cheio de sono, cansado, mas você é renovado pelo Espírito. Aleluia! Às vezes eu levanto cansado, Senhor, misericórdia. Mas a sua justiça de Deus é muito difícil. Amém? Não dá mole. Usa fé. Usa sua fé. Senhor, eu não quero. Eu vou continuar na graça. Quem quiser abandonar o barco, que abandone. Mas eu continuo com o Senhor na areia e andando contigo lado a lado. Você que está em casa, você que quer a graça do Senhor, aqui está. O Evangelho puro, sem estudo. Vem comigo. Amém? Amém? O Evangelho da graça passando dentro do Senhor. Você vê muita gente falando da graça aí, mas no final mistura a lei com a graça. Você começa a escutar, no final, você levanta a misturar. A graça pura, Deus não aceita mistura. Ou é, depende, ou você é quente ou você é frio. Então, vamos ser quente? Na graça. Então, você que é da igreja do Brasil, você é favorecido. Você recebeu a graça. Eu sou uma pessoa grata a Deus por ter conhecido a graça e a verdade. Aleluia. 36 anos de ministério. Hoje eu vivo a graça. 7 anos só. Só isso, 7 anos, pois é. Mas agora eu estou vivendo. Amém? Eu vivo sobre a paz. Tem um problema? Tem um monte de problema para resolver na igreja. Essa semana você tem problema para resolver? Tem. A senhora falou para mim. Quando quarta-feira eu estive aqui, aí na igreja. Quando eu saí daí, eu cheguei em casa e a senhora falou assim: fala, Senhor, sua a justiça de Deus em Cristo Jesus, que você vai receber uma boa notícia essa semana. E aí, quando chegou em casa, o marido dela ligou para ela e disse que ela ganhou a causa da justiça. E sua justiça de Deus em Cristo Jesus. Aí foi que ela falou: amém! Glória a Deus! Você não precisa ficar desesperado. Crê somente. Fala, eu sou a justiça de Deus. Até minha vizinha que não conhece, sabe nem o que é justiça, ela está falando. E tanto que ela escutou falar. E ela está sendo abençoada. Amém? Eu disse para ela, eu queria explicar a ela o que era a justiça. A justiça é Jesus.
Ele é justo. Nós somos pecadores, sempre vamos ser. Mas por Ele nós somos justos. Diante de Deus, Deus vê a senhora justa. Por quê? Jesus não teve pecado. Ele não conheceu o pecado. Ele não havia nele pecado. Mas ele se fez pecado por nós. Ele morreu na cruz, ressuscitou, e ao terceiro dia ele subiu, mas deixou o Espírito Santo para si. Aleluia! É isso que Deus quer que você tenha, a sua fé. Não tem que fazer nada. Nada. Crer que glorifica. Crer que glorifica. É o nosso caso aqui. A gente só louva, né? A gente louva e glorifica. Louva, canta e pega para lá. Louva, canta e pega para lá. Ninguém dá água ungida, ninguém dá óleo ungido, ninguém dá nada disso. Nós vamos Jesus! Meu irmão, vem para Jesus, porque os dias são maus. Ele está voltando. Amém? Amém? Jesus está voltando, mas ninguém toma ajuda. Então, viva a sua fé em Cristo. Você vai ser abençoado aqui na terra e vai ser abençoado na vida eterna. Aleluia. Você crê nisso? A senhora crê? Eu vivo a sua fé, minha irmã. E aqui é a graça de Deus. Aleluia. Você vai enfrentar problemas essa semana.